Vamos fazer a leitura do texto áureo juntos, que se encontra em João capítulo 14, versículo 6. Todos encontrados na sua revista? Vamos juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Verdade prática. Todos nós juntos de novo? Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Amém. Vamos estar agora orando para o nosso pastor, que estará assim ministrando esta lição para nós, muito importante para que nós possamos identificar holística. Oremos. Pai amado, Pai santo, já louvamos o teu nome e agora nós vamos aprender a estudar esta lição, meu Deus, e que seja de edificação, meu Deus, que possamos ter um filtro, Senhor, em nossa mente para discernir, Pai, essas religiões, as seitas que, Pai, tentam destruir a nossa fé, Pai. Nos ajuda a compreender pelo teu Espírito Santo. Usa o teu servo para falar conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar, amados. Essa coisa de espiritualidade holística, o holismo, na definição, ele é uma forma de se ver a si mesmo, o mundo e todos os seres de uma forma global. Na verdade, quando você fala e ouve falar de espiritualidade holística, ele leva-nos diretamente para o panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Engloba tudo. O textual da lição diz o que, amados? Vamos falar todos juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. A verdade prática de hoje é: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Todas as formas de se tentar chegar ao espiritual e levar o homem à espiritualidade, ele acaba sendo renovado ou dado uma capa, uma forma nova para as velhas práticas erradas. Na verdade, se nós vermos as seitas, as heresias, nós vamos ver que o homem tem tentado substituir aquilo que Cristo fez por alguma coisa que o homem possa fazer. Boas obras. E também colocar no coração do homem que Deus não existe dessa forma como nós entendemos biblicamente, mas sim que Deus é tudo, tudo é Deus. Então isso aí acaba afastando o homem da verdade de Deus. Então, na verdade, quando nós vimos na introdução da lição, nós vamos ver que uma nova forma de espiritualidade, que é o holismo, e esse holismo passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentadas lá nesses princípios extraídos das religiões orientais. E essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais, e ela está flertando com muitos segmentos do cristianismo. É bonito você falar de espiritualidade, você falar de boas energias e de tudo mais, e ao mesmo tempo misturar tudo e confundir a fé cristã. Porque eles procuram fazer as coisas parecerem com a fé cristã, mas eliminando Cristo. É igual o Espiritismo faz, ele acaba levando você a fazer boas obras para merecer a salvação. Então também elimina Jesus de Salvador. E nós vimos aqui que qualquer religião ou tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo
deve ser considerado falsa, portanto, rejeitada. Então, qualquer espiritualidade, irmãos, que você vê que Cristo não está envolvido, é melhor a gente não entrar, porque até mesmo louvores espirituais tem, mas eles eliminam a pessoa de Cristo. Eles acabam jogando uma forma de você, e aí coloca, nunca cita Jesus, dá a entender isso. Quem está cantando dá a entender que é Jesus que está falando. Mas na verdade, muitas vezes, é exatamente o genérico. O que é genérico? Tanto serve para um para outro. É uma coisa que foi criada para distrair e às vezes até mesmo para vender. Então, o importante aqui que ele está falando é que muitos cristãos têm se deixado se seduzir por esse discurso globalista e da pluralidade e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, que é o quê? A cruz de Cristo. Tirando a cruz, amados, tirando Jesus, não há salvação. Não importa a religião, nenhuma delas salva. O que salva mesmo, o único caminho, como nós lemos aqui, é Jesus. O único jeito de chegar a Deus é Jesus. E Jesus não é uma religião. Jesus é Deus. Jesus não é um líder a ser seguido. Ele é o único a ser seguido para o céu. É através dele que nós chegamos lá. Sem ele, pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Ela não chega além do inferno. E todos estão condenados por causa do pecado. E o único que morreu e que o sacrifício perfeito foi aceito por Deus para a remissão dos pecados foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, na verdade, em lugar da cruz, em lugar de Cristo, ergueu-se o altar da Mãe Natureza, a Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. Então, você ouve muito falar de bons fluidos, né? E é uma sutileza do diabo isso, para mostrar para a igreja que estamos nos dias finais. O primeiro tópico fala do fenômeno religioso, a busca do sagrado. Então, quando Jesus estava na terra, ele muito bem sabia da necessidade mais profunda do ser humano. E então, por isso, disse ser ele o caminho que leva o homem a Deus. E ele disse: ninguém vem ao Pai. E quando ele disse venha, porque ninguém vai, é ninguém vem, porque ele é o caminho, é através dele, ninguém vem. Para chegar a Deus, sem Jesus, jamais chegaremos, ok? Então, o nosso Senhor, ele via o homem como um ser espiritual que precisa de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. O homem tem a necessidade de algo para ele adorar. Então, se ele não achar o caminho certo, ele vai adorar uma pedra, uma imagem, vai adorar um astro, uma ave, qualquer coisa que para ele pareça sagrado, ele vai adorar. Então, na verdade, da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele, quando se encontrava lá em Atenas, capital da Grécia, ele observou o comportamento religioso daquele povo, os atenienses, e ele disse: senhores, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque havia vários locais de adoração, e havia um que estava escrito ao Deus desconhecido, que eles tinham medo de esquecer de algum outro Deus
e não adorá-lo. Então eles adoravam, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. E aí então, o fenômeno religioso agora, amados, e sempre esteve presente na raça humana. Deus criou o homem religioso, um homem adorador, para a sua glória, para a sua adoração. Então, como o pecado desviou o homem de Deus, o homem acabou tendo que buscar outros meios de adoração. E aí ele desvincula-se da verdadeira adoração. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas que são religiosas, mas elas não adoram o verdadeiro Deus. Assim como Davi, né? Davi também, ele exclamou isso nos seus salmos. Há um anseio de Deus na alma de cada pessoa, como ele disse lá no Salmo 42, versículo 1. O que ele disse lá? Lembra? Quem lembra? Assim como o cervo brama pelas as correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Deus e os deuses. Subtópico 2. O que a humanidade ela tem de necessidade é que ela precisa possuir um objeto de adoração. E, na verdade, isso está dentro de cada ser humano. Ele busca. E aí, então, esse fenômeno você encontra em todas as culturas do mundo. Pessoas e tribos que nunca tiveram contato com outros povos, eles, quando descobertos, descobrem que também ali há uma adoração, há um motivo, há alguma coisa que eles servem, que eles adoram, que eles prestam culto. E agora, por não reconhecer o Deus verdadeiro, ou até por não conhecer, que inclusive por isso que a Bíblia diz, os céus anuncia a obra das mãos de Deus, a natureza ela mostra. Então, quando o ser humano olha para a natureza, vem uma pergunta dentro dele: quem criou tudo isso? Porque tem que ter alguém que tenha esse poder. E aí então, se ele não for guiado para o verdadeiro, ele vai acabar achando as variantes, né? E ele vai acabar se conformando em achar que está adorando alguma coisa, então por isso está bem, porque ele está adorando. Quando na verdade, Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio abrir um caminho diferente para que os homens todos, em qualquer parte do mundo, tenham o conhecimento da verdade. E ele deu essa função para a igreja. Ele disse: ide por todo o mundo. Isso significa que a igreja do Senhor Jesus, ela foi dada a ela esse privilégio de anunciar a verdade e a verdadeira adoração ao homem que procura algo para adorar, pois a sua natureza pede isso. Ele foi criado para isso. Então, na verdade, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Por exemplo, o apóstolo percebeu em Atenas que ele disse assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Então, na verdade, é justamente essa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. O diabo sempre ele mostra um substituto mais fácil. Tem aquelas pessoas que elas são enganadas por coisas que se podem tocar e pegar e ver. A Bíblia ela mostra claramente que a fé ela não é aquilo que você vê. A fé, você crê para ver. Jesus, ele
repreendeu Tomé quando Tomé viu Jesus, tocou em Jesus e disse: agora eu creio. Ele disse: Tomé, porque viste e creste, mais feliz, Tomé, é aquele que não viu e creu. Porque a fé, o que ela é definida em Hebreus? O firme fundamento das coisas que se esperam e também a certeza das coisas que não se vê. Quando você crê em Deus, você acredita de uma forma sobrenatural, porque a fé, ela é espiritual, e somente ligada ao Espírito de Deus, essa fé salvífica e a fé para a adoração, ela tem que partir de um coração absolutamente liberto de qualquer conceito de ter que ver para crer. Ao contrário, eu creio. Mas você não está vendo, não tem problema. Eu também não vejo o vento, mas eu sinto ele. Então isso faz de nós adoradores e verdadeiros. A humanidade, ela é enganada pelo diabo exatamente porque ele coloca coisas visíveis e até fantásticas e promove algumas situações que a pessoa acaba achando que aquilo é Deus, que Deus está ali. A maioria dos adoradores, amados, de imagens, ou de qualquer tipo de coisas que eles praticam, fazendo oferendas, eles acreditam que existe um ser superior ao qual vai abençoá-los, e se eles fizerem tudo de certo e darem uma boa oferenda, um bom ajuste, ele vai receber a bênção. Ou muitos, e a maioria deles, fazem para acalmar a ira desses deuses. Na verdade, nós sabemos muito bem que não são deuses, são demônios, que como o diabo quer ser adorado, então ele cria situações para que o homem pense que é Deus. E aí então o homem acaba se prostrando diante de imagens que por trás delas há demônios. Então, é justamente essa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a pessoa se deixa ser enganada. O fenômeno religioso, ele está ancorado nessa necessidade mais profunda do ser humano em busca do que é sagrado. O ser humano tem em si, porque quando Deus criou o homem, Ele soprou no homem o espírito de vida, o homem passou a ser alma vivente. E Deus sempre deu a oportunidade para o homem para reconhecer o seu Criador. Adão teve contato direto com Deus. Deus descia ao jardim do Éden e conversava com o homem. E Deus, Ele sempre quis ter esse contato. E a religião é religar. E interessante que esse contato não se faz por nomes ou denominações, mas sim por fé. A ligação com Deus é fé. Porque se for tratar de religião, a verdadeira para com Deus é cuidar dos órfãos e viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Essa definição de religião. Agora, para a salvação, não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Então, o segundo tópico fala da espiritualidade humana e a necessidade dessa expressão, de se expressar essa espiritualidade. No antigo paganismo, como vimos, o ser humano, ele é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Ele tem necessidade. E essa espiritualidade, portanto, ela está presente em diferentes povos e culturas. E sem o conhecimento de Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado.
Uma imagem adorada, um pedaço de pedra é adorado, um metal precioso é adorado, o sol, a lua, estrelas são adoradas. Agora, a adoração falsa, ela está presente na antiga religião cananeia, que ela adorava Baal, Asera, como deuses principais. Lá em Reis, no primeiro livro de Reis, constatamos isso. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, na Babilônia, eles adoravam Merodach. A lista é extensa, amados. A lista é extensa. Contudo, convém dizer que muda os nomes e as formas como a entidade são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã, ela continua a mesma. Culto e adoração a deuses falsos. É por isso que o cristianismo, ele é perseguido. Os irmãos sabem que o governo romano não perseguia os judeus, até respeitava a religião deles. Mas chegou um ponto, quando o cristianismo começou, eles não ligavam os romanos que os cristãos adorassem Jesus, esse Deus que eles falavam que era uma seita. Mas o que eles não admitiam é que eles adorassem só Jesus. E lá na antiga Babilônia também aconteceu isso. Eles toleravam que os amigos de Daniel adorassem o Deus deles, mas também quando determinasse que devia adorar um outro Deus, alguma imagem, eles também tinham que adorar. E como eles não adoravam, eles foram perseguidos por isso. E aí então nós vemos que hoje, muitas vezes, politicamente correto de muitos cristãos, eles acabam aceitando as filosofias humanas, essa espiritualidade holística que mistura tudo. Tudo é Deus, Deus é tudo, foi Deus que criou, então é Deus. Então, a isso tira o foco da adoração única e verdadeira a Jesus e a Deus verdadeiro. O misticismo oriental, que nós estamos falando, nas 2 últimas décadas, o Ocidente, eles têm sido invadidos por essa espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Os mais cultos, os mais ricos, eles querem apresentar uma espiritualidade também. Eles acabam achando essas religiões. E nelas eles entram porque não são confrontados com os seus pecados. Mas simplesmente, quanto mais eles conseguem abençoar ou fazer coisas conforme a religião deles determina, eles acham que por isso, então aí, eles estão bem com Deus. E nós sabemos muito bem que isso é um engano. O holismo está na moda, faz parte do culto da elite cultural, está nas universidades, está nos cinemas, com filmes de sucesso, os livros de autoajuda, que inclusive são best-sellers, os mais vendidos, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou a espiritualidade holística, ou a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais, redivivas ou recicladas. Isso é, muda a embalagem, mas o conteúdo sempre será o mesmo. Então é uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo, taoísmo, e tudo numa panela só. É a operação do erro, querendo enganar os incautos. Vamos ler Romanos 16, 18.
Hoje, se nós não tomarmos cuidado, e porque muitos crentes e muitos não procuram exatamente viver uma vida de procura da vontade de Deus, ou até de ler a palavra de Deus, eles acabam que se encaixam dentro desse sistema e achando que está bem. Porque é mais conveniente às vezes, mais confortável até. 16, 18 diz o quê? Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então, na verdade, hoje, há muitos, até dentro do cristianismo, que eles trazem uma preocupação de trazer mensagens motivacionais, de autoajuda, para levantar a autoestima das pessoas. Irmãos amados, enquanto o crente não entender que a autoestima dele é exatamente a negação de si mesmo, ele vai ter que sempre procurar psicólogo, psiquiatra e ajudas em todo lado, porque ele nunca vai entender, porque ele nunca, na verdade, se entregou verdadeiramente à confiança e à fé que Deus é real, que Jesus é real, que Ele existe, e que quando eu criei nele, eu me tornei uma nova criatura e que tudo se fez novo. Então, se eu aceitei Jesus e a minha vida continua velha, os meus hábitos velhos, o meu comportamento continua sendo levado para as práticas antigas, eu preciso rever a minha conversão. Muita gente hoje está assim. Dentro das igrejas, pessoas que estão totalmente perdidas, desorientadas, buscam espiritualidade, o espiritual, mas não tem um contato pessoal pela fé com Deus. E aí entra em crise existencial. Esse é o problema nosso, amados. Muitos de nós temos crises existenciais, exatamente pela falta de um relacionamento pessoal e verdadeiro pela fé com Deus. E o Espírito Santo que habita em nós, ele pode fazer isso, mas nós temos muitas vezes a nossa força, o nosso braço, o nosso jeito de pensar, a influência que recebemos, até mesmo de parentes, amigos, nós confundimos a mente nossa mesmo e ficamos desorientados com relação a isso. Não aprendemos a descansar em Deus, não aprendemos a relaxar e deixar Ele guiar. Jesus disse: vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, vinde a mim, eu vou aliviar você. Toma sobre você o meu jugo. Isso é, veja o que eu quero que você faça, eu vou fazer com você. Aprenda de mim, disse Jesus. Aprenda de mim. Por que aprenda de mim? Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Sabe o que é humildade de coração, amados? É como disse aquele sábio, né? Eu só sei que nada sei. Sempre eu digo a Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então o que o Senhor sabe e o que o teu Espírito tem nas profundezas de ti, Ele pode revelar no meu coração, nos meus lábios sair palavras sábias, palavras verdadeiras, que atingem o objetivo, o alvo que tem que ser atingido não somente o Espírito, mas o Espírito agora, atingido pela verdadeira palavra que é espiritual, ela vem servir a alma, que é a nossa sede das emoções, dos desejos, da nossa vontade. E aí então seremos dominados pelo Espírito, não pelo nosso Espírito, mas pelo Espírito de Deus no nosso Espírito. Ele vai dominar o teu ser, Ele vai guiar as tuas palavras, teus pensamentos, teus desejos. E essa é a verdadeira comunhão com Deus, quando o Espírito Santo
ele tem essa abertura para fazer. Porque todos os crentes que creem em Jesus têm o Espírito Santo. Mas nem todos vivem a plenitude do Espírito exatamente porque não dá lugar. Confiam muito na sua própria capacidade de resolver os problemas, de entender as situações. E quantas situações que a gente já achou que tinha entendido, quando a gente vai ver, não é nada daquilo. Mas, nossa, eu pensei que era de outro jeito. Mas por que nós não pensamos o certo? Porque foi nós que pensamos, não foi Deus que pensou em nós. Quando a Bíblia fala que Deus quer 100% de nós, ele não quer dizer que você vai se anular, ao contrário, aí que você vai se achar. O crente que vive dependendo de Deus, de Jesus, ele se acha. E a busca por essas espiritualidades, por essas religiões, exatamente a falta de Deus na vida, é a falta da comunhão com Ele. Então o homem corre atrás de alguma coisa que possa sustentar isso. Então, na verdade, todas essas práticas e religiões, o 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O inimigo é astuto. E esses ensinos que vêm, que elimina Jesus e tira a cruz, são ensinos de quê? Veja aí o que ele diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é doutrina de demônios? É um ensinamento à parte da Bíblia. É uma busca por uma revelação nova. É alguém que quer mostrar a você que ele sabe além da Bíblia. E aonde ele tirou essas informações que são espirituais? Ou do satanismo, ou do espiritismo, dessas religiões que entram dentro desses mundo de demônios. Então por isso que fala doutrina de demônios, são ensinamentos adquiridos através de demônios. Alguém vai falar, o diabo tem 10 mil anos. E alguém fala isso. Mas agora, quem falou isso? A Bíblia fala? Não. O homem consegue mentalmente, normalmente entender isso? Não. Então, de onde ele pegou essa informação? Demônios. Isso é doutrina, ensinamento, porque a doutrina é ensinamento, aprendizado. Então, ele aprendeu isso de demônios. Então, quando fala doutrina de demônios, essas revelações. E muitos que buscam na internet, algumas pessoas que já foram satanistas, já foram outros, começam a passar isso como se fosse uma verdade bíblica. Falam que teve uma segunda Eva, rei Léo e outro mais, e começam a falar de coisas absurdas que você olha assim, mas a Bíblia não fala. Pode ser? Ok, pode ser. Mas quem que falou? Demônios. Demônios vem de quem? Do diabo. O diabo é mentiroso? Então como é que eu vou acreditar em algo? Como é que eu vou dizer que é uma verdade, sendo que quem me falou foi o pai da mentira? E aí então nós vemos que nós muitas vezes acabamos dando ouvido a esses que querem ter essas revelações maiores do que a Bíblia revelou. A Bíblia diz claramente que nós devemos nos contentar com aquilo que nós podemos aprender. Cada um tem um nível para chegar ao entendimento. E Deus dá isso a cada um. Por quê? Para um fim proveitoso. Então, quando a pessoa não se conforma com isso, ele começa a querer buscar o sexo dos anjos, com quem Caim casou, e começa a fazer essas perguntas que, na verdade, aquele povo que estava lá, os gigantes, eram filhos dos anjos, que se casaram com as filhas dos homens. Como que é isso? Então começam essas especulações,
E aí começam a acrescentar. Agora, vamos buscar o conhecimento na Bíblia? Não tem uma afirmação categórica. Ao invés de deixar e esperar em Deus, porque a Bíblia diz as coisas reveladas são para os homens, mas as escondidas são para Deus e a quem Ele quiser revelar. Então a curiosidade aguçada acaba nos levando a buscar fontes que não são fontes fidedignas. E a gente acaba acreditando em fábulas, acreditando em ensinos de demônios. A sinopse é: o antigo paganismo e misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Isso essa espiritualidade oriental, ela mostra exatamente que todo homem, todo ser humano, ele tem essa necessidade. E qual é o fundamento da espiritualidade holística? O terceiro tópico. Eles dizem que não há um Deus pessoal. É essa a afirmação que se fundamenta a espiritualidade holística. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Então, tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem, a natureza, é tudo uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta, que é a fé panteísta diz: Deus é tudo, tudo é Deus. Essa cadeira é Deus, Deus está aqui, Deus está em você, Deus está aqui, Deus é isso, tudo é Deus. Eles misturam e facilitam, né? Então, na verdade, não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal de Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. E ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, Xamã, são nomes diferentes para uma mesma entidade que chama a força cósmica que habita no universo, uma velha heresia com um formato e com uma nova roupagem. Eles mudam os nomes, muda a forma de mostrar, né? É como eu te dou. Uma vez eu comprei uma coleção a gente comprava muito naquela época, Barça e outras coleções que tinha muitas informações ali do mundo inteiro, de coisas do mundo. E uma vez saiu uma nova coleção e eu comprei. Aí quando eu fui ver, a coleção era a mesma, só que a capa era diferente. Então eu percebi que eu fui enganado pela capa. Então nesse caso, tudo que eles tentaram fazer através dos séculos, eles sempre criam uma nova roupagem, para poder a pessoa, não é aquilo lá não, agora é essa parte aqui, agora é holístico. Fica até bonito, né? Fica até meio assim, o que é? A sua espiritualidade holística. Eu sigo isso. O que é isso? Não sabe bem explicar, mas aí começa a criar uma filosofia em cima disso. É uma força cósmica. Você não percebe que nós somos influenciados por essa força cósmica, os fluidos que seguem, e aí a pessoa fica atinada, uau, é mesmo. Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, como eles dizem, não há também uma verdade factual, não há um fato, não há uma verdade absoluta. E aí já entra o quê? O relativismo, que é sempre para trazer
uma ideia de que é a tua verdade, a minha pode ser diferente da tua. Então, o homem inventa suas próprias verdades. E espiritualmente nós sabemos que só existe uma verdade. E Jesus Cristo é essa verdade, amém? E nós seguimos essa verdade, e nós somos salvos por ela. E nós não precisamos de outra verdade a não ser essa, porque a palavra de Deus é verdade também. Jesus é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. E nela você pode confiar. Tirando dela, a confusão é gerada. E hoje em dia tem muito crente assim, eu não acho que é pecado. Você acha que é pecado? Eu não acho. Quer dizer, quem que está achando o quê? Nós temos que achar alguma coisa como cristão? Nós temos uma regra de conduta e de fé. É a palavra de Deus. O que é errado e o que é certo? Quando as pessoas perguntam para mim, o que o senhor acha, pastor? Eu sempre procuro dizer, a Bíblia diz. Pronto. Não é o que eu acho. Se eu achar, a axiologia na Bíblia é considerada demoníaca, sabia? É diabólica. Seja sim, sim, e não, não. O que passar disso vem de onde? Do maligno. Então, esse negócio de achar, não fale isso. Ninguém vem aqui para frente e diga assim, mas eu acho que hoje em dia, então você já achou, já está no muro. Alguém já falou isso, inclusive, né, que tem muita gente em cima do muro. E em cima do muro, o diabo não se preocupa, porque o muro é dele. O crente que está com o pé na igreja e com o pé no mundo, ele fica em cima do muro. E a história, né, até engraçada, é que os anjos chamavam, o camarada que estava em cima do muro, vem, sai daí, vem para o nosso lado, sai desse lugar. Aí o diabo não falava nada. E o cara falou assim, por que eles me chamam tanto e você nem liga para mim, nem olha? Não estava assim, você está no muro, não está? Tá, então o muro é meu. Você entende? Ficar em dúvida, será que é, será que não é? Isso já é dele. Nós temos que ter posições. Nós temos que ter certeza. Isso chama-se fé. Acreditar que no que eu estou crendo é suficiente. Você entendeu, irmão? Senão eu vou procurar essas novidades. Essas religiões que afagam o homem. São filosofias boas, até de bom comportamento, mas não levam lá no lugar nenhum a não ser o inferno. Porque todos estão perdidos. E o único caminho para Deus é Jesus. Então, sem Jesus, sem a cruz, não há como chegar a Deus. Cada um tem a sua verdade. Relativismo, nós já aprendemos sobre isso. Dessa forma, não há como alguém chegar e dizer, está certo ou está errado. A expressão de Jesus Cristo, quando ele disse, eu sou a verdade, e lá em João, ele diz, conhecereis a verdade, e ela vos libertará, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O que ele quer dizer com isso? Paulo, ele disse que nada pode ser contra a verdade se não for pela verdade. Isso é, ou cremos naquilo que é verdadeiro, ou então vamos crer em várias coisas que não são. Mas vai ficar para nós como sendo. Então seremos enganados, como esses estão. Não fazem sentido para eles o que Paulo disse, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. E assim, para essa nova religião holística, espiritualidade holística, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas
de se expressar espiritualidade. Uma coisa é espiritualidade, outra coisa é ser espiritual. Quando a pessoa é espiritual, ele vai buscar na fonte da vida, na palavra de Deus. Quando ele quer mostrar a espiritualidade, aí ele procura mostrar uma devoção a alguma fé, a alguma religião. E aí eles inventam nomes. Criam nomes que tem que impressionar, parecer bonito. Então a ausência de um Deus pessoal, no caso, que a espiritualidade holística defende, e a ausência de uma verdade factual, esses acaba sendo esse seu fundamento. Então as pessoas que entram para essa crença, eles vão entender que tudo é relativo e que é mais fácil aceitar que tudo é Deus e Deus é tudo, que aí fica fácil, é cômodo. Mas o quarto tópico fala sobre a espiritualidade holística e a Bíblia, a comparação. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e um erro fatal. Ele esquece o problema central do homem. Qual é o problema central do homem? O pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Os seus seguidores têm os seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Vamos ver Hebreus 3,13? Leia para mim, por favor, Hebreus 3,13. Quem achar pode ler. Antes de exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele quando não é rejeitado ou reconhecido pelo ser humano, ele endurece o coração, ele cauteriza a mente, ele tira a sensibilidade, e a pessoa, ela acha que está certa vivendo daquela forma. É por intermédio do engano do pecado, da cegueira espiritual promovida pelo diabo, é que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. É mais cômoda, amados. Porque a pessoa não é confrontada com o tipo de vida que ela leva. Ela é respeitada em tudo, embora nós respeitamos as pessoas, mas não adotamos os seus hábitos errados e